Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre pontos cardeais. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também vou pedir para você entrar na loja do Falando de Parapente e ver as novidades, tem estampas novas lá. Entra sempre porque eu estou sempre subindo uma estampa legal. Tem também, ó, caneca do Falando de Parapente. Vamos falar sobre pontos cardeais e é um assunto muito básico, mas bem básico mesmo, mas que é importante. E eu vejo gente que está começando, que tem dúvida, e gente que já é avançado, que também tem dúvida. Então a dúvida é geralmente como identificar os pontos cardeais, né? E quais são eles. Muitas vezes a gente conhece os quatro principais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Mas é importante saber que existe uma divisão. Por que que existe essa divisão? Por que que foi criado, né, a Rosa dos Ventos ali? O lance é o seguinte, você pensa que a Terra é esférica, né? Quando você marca um ponto aqui, se você tem o norte, ele daria a volta no globo, beleza. Sul, leste, oeste, todos eles. Mas se você se afasta 1 grau, 2 graus, 3 graus na direção, né, vai distanciar muito lá na frente, entende? Se você anda 100 km com 2 graus de diferença, né, você foge do seu objetivo, porque é uma esfera, não sei se você entendeu, né? Vai fazendo assim, vai distanciando, conforme vai passando a distância. Então, lá na antiguidade, alguém resolveu dividir a Terra de forma matemática, né? Expressa em graus. Então você tem o norte, o 0 grau, o sul 180 graus, 90 e 270, se eu não me engano, né? O leste e o oeste. Isso você vai ver numa bússola normal. Olhou numa bússola, você vai ver toda essa graduação em volta aí. O que que isso permite? Que você trace rotas, né? Ou não desvie dos pontos aonde você está querendo chegar através disso. Bom, mas a gente não navega geralmente por bússola, né, voando. A bússola é super útil, é um instrumento legal para que você consiga se localizar. Mas aqui o que nos chama atenção nesse momento é a questão de onde vem o vento, né? O vento, para a gente, ele é expresso, a gente entende o vento de onde ele vem, né? Não para onde ele vai. Então, quando a gente fala assim, olha, o vento está de norte, significa que o vento está vindo de norte e está indo para sul. Quando o vento está de leste, ele está vindo de leste e indo para oeste, né? Então a gente expressa o vento dessa forma, né? A gente interpreta o vento dessa forma. Mas voltando à Rosa dos Ventos, né? A gente tem os pontos cardeais principais e os colaterais, são chamados de colaterais, que é por exemplo, norte. Daí vem nordeste, aí vem leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste. São esses quatro que ficam entre meios. Tá difícil o plural aqui. Os 4 que ficam entre meio, né? Mas existem também subcolaterais, que aí você quebra mais ainda. Você imagina que você tem aqui o ângulo, né? No meio aqui é o colateral. Aí tem o subcolateral, que é ainda mais dividido, no meio também. No relógio fica fácil você ver isso, né? Então seria de um subcolateral a divisão certinha ali do negócio. É importante você decorar os subcolaterais? Não, é importante você saber que ou o vento está de norte, ou ele está de leste, ou ele está de nordeste. Aí está um pouquinho pendido para norte, está um pouquinho pendido para leste. E aí você vai, né, entendendo isso aí. O que que vai te mostrar a direção do vento? A nossa querida biruta, né? A biruta ou windsock em inglês, que é uma meia de vento, é um dispositivo criado para exatamente a gente ver a direção do vento. Então ela é bobinha, né, no eixo. Ela tem uma boca maior, diminui um pouco atrás para formar uma pressão ali para conseguir se inflar, porque senão ia ficar que nem um bonecão do posto bobona se ela fosse um cilindro. Então ela tem uma certa graduação para diminuir. E a má notícia é que assim, com uma biruta padronizada,
você consegue até ver a velocidade do vento com uma certa exatidão, dependendo do quanto ela está inflada, né? Então, se ela está um pouquinho assim, estaria 3 nós, que seria 5 km por hora, por ali. Aí 6 nós, 9 nós, 12 nós, 15 nós. Agora falei em nós, complicou mais a cabeça, né? Em quilômetros por hora seria 5 km por hora, 11, 16, 22, 27. Mas o problema é que como as birutas não são muito padronizadas, né? Elas são feitas ali meio acochambrado, sem a angulação certa, a entrada certa, a saída certa. Então dá pra gente ter uma noção da velocidade do vento baseado nela, mas não dá pra gente confiar muito nisso, né? Então você sabe que você começa a olhar para a biruta, você vai falar, pô, ó, tá só uma pontinha ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pontinha. Sabe quando você faz assim com o dedo? A pontinha assim para baixo. Tá lá, vamos supor, 22 está falando aqui na minha anotação. Não tá 22, às vezes está 12, 15, né? E aí você fala assim, mas 12 segura lift? Depende. No litoral talvez até segure, mas na montanha não segura. 12 não é suficiente, vai ter que estar ali acima de 15 na montanha. No litoral, acima de 15 já começa a ficar complicado, porque daí já está um pouco forte. Por quê? Porque o vento no litoral é mais constante, laminar, e a densidade do ar no litoral é tem mais moléculas de ar, né, por metro quadrado. Então é um ar mais denso, então menos velocidade segura lift. Enquanto que na montanha é um ar mais rarefeito, a 2.000 metros, 1.500 metros. É um ar mais rarefeito, precisa de mais velocidade para segurar um lift. Bom, mas quem vai mostrar a nossa direção do vento é a biruta. Mas só a biruta? Não, tem uma pancada de coisa que pode mostrar a velocidade do vento. Um lago, por exemplo, tem um lago. Ele está calmo desse lado aqui e está ruspioso daquele lado de lá, o vento está nessa direção. Se tiver ao contrário, calmo aqui e ruspioso daquele lado de lá, o vento está naquela direção. Isso de lá de cima dá para você enxergar. Que mais? Coqueiro. Coqueiro é uma árvore que ela pende muito, as folhas são soltas, né? São molinhas, ela pende para o lado que está o vento. Serve como uma biruta. Árvores normais, via de regra, elas balançam, mas não mostram exatamente aonde está a direção do vento. Poeira, fumaça, a própria inclinação das nuvens mostra para a gente a direção do vento. Então você olha para a nuvem tem uma base aqui, ela está inclinada, né, para um lado, para o outro. Então a inclinação da nuvem mostra para a gente a direção do vento. São várias coisas que vão mostrando, né, a direção do vento para a gente. E aí você vai falar assim, mas o vento está em qual direção? Aí você tem que saber os pontos cardeais para saber a direção. Mas Ricardo, eu aqui da onde eu tô, eu não sei aonde é o norte. Aonde que é o norte? Vamos lá. A gente tem que saber o seguinte, que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, tá? Então, no meio-dia vai ser meio difícil você pegar isso aí, mas supondo que você tá aí agora, olha onde está o Sol. O Sol tá aqui, ó. Ele nasceu aonde? Nasceu ali atrás daquele monte ali. Então eu ponho a mão direita para lá, mão esquerda para cá, né? Significa que o Sol nasceu aqui em leste, vai passar e descer lá para oeste. Então, de frente comigo tá o norte, para trás está o sul. Como é que eu tenho certeza que esse é o norte? Porque se eu colocar a mão direita lá, eu vou ficar de frente para o norte, entendeu? Então, entre meio aqui é o nordeste, e assim vai consequentemente, entende? Uma coisa importante a saber é que o Sol nasce no leste, mas durante o verão e o inverno ele tem uma diferencinha. Você vai notar isso se você ficar olhando, que durante o verão o Sol ele vem mais a pino aqui, assim, ele passa em cima da gente, enquanto que no inverno ele passa mais lá na frente, ele passa mais lá um pouquinho para baixo, lá assim. Ele nasce no leste, continua nascendo, só que um pouquinho mais para baixo. Você vai falar, Ricardo, por que ele nasce, por que ele passa um pouquinho mais baixo? Vamos lá. A Terra tem um movimento de rotação, vamos imaginar que isso aqui é a Terra, ela tem um movimento de rotação, né, que é esse giro, e o de translação em volta do Sol. A Terra, ela não fica assim, ó, inclinando, ela não tem esse movimento, ela só tem esse e esse,
Então você imagina que aqui é o Sol, tá a Terra aqui, ó. Ela está fazendo isso e girando, ok? O que acontece? Quando a Terra está nessa posição lá no espaço, supondo que isso aqui seja o planeta Terra, norte e sul, tá? Quando ela está aqui, lá no espaço, é verão aqui no sul. Quando ela está do lado de cá, é verão no norte, porque ela está inclinada nessa direção, em direção ao Sol, certo? Aí o que acontece? Tá vendo aqui, ó, no inverno, como é que o Sol fica um pouco mais inclinado do que quando ele está aqui? Ou quando está no entremeio, primavera e outono, que vai estar mais ainda apontado aqui para o meio do globo, né? Então é assim, tem essa variação da altura da onde o Sol passa no céu. Vai falar, isso aí interfere alguma coisa? Não vou, interfere, aí é que tá. Por isso é que a gente chama assim de temporada de voo. Quando o Sol está mais a pino, que seria aí, não exatamente no verão. O verão ele está mais inclinadinho ainda. Seria na primavera e no outono ali, a posição legal do Sol. São as temporadas de voo no hemisfério sul, né? Obviamente. No hemisfério norte também, mas de qualquer forma. Quando está entrando o verão, ainda não é verão, é primavera, seria melhor. Quando é outono, é também uma temporada, mas é uma temporada razoável. Exatamente porque os raios incidem de forma melhor na atmosfera, né, no chão, e aí vai desprender mais térmica, e aí o pessoal aproveita melhor essas térmicas, proporcionando voos mais longos, sem contar que perto do verão tem dias mais longos, então a janela de voo, e eu tenho um vídeo sobre janela de voo, procura depois, ela é maior, né, do que no inverno. No inverno você tem poucas horas para voar e outra, o sol está mais baixo, né, aquece menos o chão, todas aquelas coisas. Enquanto que na primavera pro verão ali é o melhor lugar, porque você tem uma janela grande, você tem sol até 7 horas da noite, meio-dia, 1, 2, 3, o sol ainda está alto, né? Então quer dizer, o termal tá ali, ó, comendo solto, a fritadeira tá ligada, eu falo que a fritadeira tá ligada, né? Então quando liga a fritadeira fica lá, ó, borbulhando ali embaixo. Então é isso, né? Quando o sol tá mais alto, né? Na época de primavera, verão, as condições tendem a ser melhores. Verãozão mesmo tem uma parte ruim, que é chuva, chove muito, né, na nossa região aqui no verão, principalmente aqui no sudeste, quase em todo o Brasil, mas no sudeste mais, né, centro-oeste, sul, aqui chove bem no verão, então aí fica meio ruinzinho de voo. Por isso é que a temporada é antes das chuvas, do começo das chuvas ali. Bom, de qualquer forma, fugi um pouco do assunto, mas vou voltar. É importante você saber os pontos cardeais para se localizar, né? E também para saber a direção do vento, né? O vento aqui é o nosso combustível aqui para a gente voar, né? Além, claro, do sol, das térmicas, mas o vento é que garante aí que a gente consiga voar, decolar principalmente, né? Então, você vai ter rampas aí que perguntam assim, qual que é o quadrante? O quadrante é norte, nordeste e leste, né? Quando falam isso, é que dá para decolar de norte, de nordeste e de leste, né? O quadrante que a rampa aceita, que dá a decolagem. Então, só com o vento nessa direção, vindo dessa direção, é que vai dar para voar. É assim que você vê, interpreta, né? Quando pergunta qual o quadrante da rampa e a pessoa fala, é uma rampa de sul. Então, voa de sul lá, só quando o vento está vindo de sul. Eu espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, tá bom? E também, se você quiser acrescentar alguma coisa, coloca aqui embaixo para a gente ir debatendo, para a gente ir acrescentando aqui, para ir melhorando esses vídeos. Se você gostou, peço para você deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Também entra na loja do Falando de Parapente para conhecer as novidades, que eu sempre coloco novidade lá. O endereço está aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência e volto depois então falando de parapente. Valeu!